Olá pessoal, mais uma vez o Felipe, tutor, falando aqui com vocês. Agora para a gente desenvolver a atividade da aula 2 do curso de Gestão Contábil Gerencial. Essa é uma atividade já um pouco mais complicada, né? A gente parte do princípio de que a gente já domina a estrutura de balanço, o que significa cada coisa. O exercício pede para a gente fazer três tipos de análises diferentes no balanço. Então, no balanço e na DRE, né? Então, para começo de conversa, eu já peguei aqui uma estrutura montada desses balanços, né? Já estão aqui no Excel. A gente vai modelar também em Excel aqui. Vou ensinar alguns truques para vocês agilizarem a resolução de exercícios e análises desse tipo no Excel. Acho que cabe salientar também que eu vou dividir esse vídeo em duas partes, dois vídeos separados, porque é um pouquinho mais longo, né? Um pouquinho mais extenso, porque a gente tem que raciocinar um pouquinho mais, fazer um pouquinho mais de conta, tá? Então, o que é pedido no exercício? A empresa metalúrgica São Carlos S.A. apresenta o seguinte balanço patrimonial e DRE. São essas informações que eu coloquei aí na tela, né? Ela apresenta para 3 anos, se a gente observar aqui, ó. X1, X2 e X3, certo? Tanto o ativo e o passivo patrimônio líquido, como também se a gente chegar lá embaixo na DRE, tá? Então vamos lá. De posse desses dados, faça os cálculos referentes à análise horizontal, vertical e índices e elabore um relatório de análise das demonstrações financeiras da referida empresa. Então o que acontece? Lá no primeiro exercício a gente montou DRE e balanço. A gente viu que a DRE deu para a gente um lucro, né, no final de um determinado período. E o balanço ele mostra para a gente a posição dos bens, direitos e obrigações da empresa. Então, para quem que eu devo, quanto eu devo, onde meu dinheiro está aplicado, está em veículos, está em imóveis, está em dinheiro mesmo, está em contas a receber, está em estoque, onde que está esse dinheiro, tá? Então, de posse desses dados, a gente tem os dados brutos lá, mas minha empresa está melhorando ou não está? Então, assim, ó, só para a gente ter uma ideia, o que representa o total do ativo? São o total dos bens da empresa. Então, se a gente vê aqui nessa série histórica que o exercício apresenta, em X1, o total de bens da empresa era 81.100, em X2, 85.900 e em X3, 99.000. O que quer dizer isso? Que minha empresa cresceu. Isso é bom? A gente vai ver daqui a pouquinho. Então, na verdade, a gente tem os dados brutos e a gente precisa transformar isso em informação para auxiliar a nossa tomada de decisão e ver quais caminhos que a nossa empresa tem que seguir, certo? Então, vamos lá. Para a gente começar, nesse primeiro vídeo, vamos falar da análise vertical e análise horizontal. O que é a análise vertical? Ela vai me indicar o quanto cada conta representa no total. A minha referência aqui para fazer a análise vertical no balanço vai ser o total do ativo. Então eu vou ver do total de bens que a minha empresa tem, quanto que está em dinheiro, quanto que está em contas a receber, quanto que está em estoque, né? A gente vai ter uma análise percentual, a gente pode trabalhar com um número mesmo. No passivo, do total das minhas obrigações, quanto que representa salários, quanto que representa fornecedores, quanto que representa imposto, quanto que representa financiamento, quanto que representa os sócios e por aí vai. Já na DRE, minha referência para análise vertical vai ser o total das vendas. Então, assim, do que eu vendi, quantos por cento foi custo, quantos por cento eu tive de despesa, quantos por cento eu gerei de lucro, tá? Então, em cada demonstração eu vou tomar uma base diferente. Então vamos lá, vou ensinar vocês a fazer uma formulazinha aqui para facilitar o cálculo. A conta é simples, é uma conta de divisão, né? Mas para a gente fazer várias vezes essa conta, né? Porque a gente tem que fazer com todas as linhas aí do balanço e da DRE, fica uma coisa demorada. Com o auxílio do Excel a gente consegue fazer uma coisa bem mais rápida. Então vamos lá. Eu posso usar inclusive fazer uma avaliação desses subtotais, do total do ativo circulante, do ativo não circulante, pode me ser útil aí. Então como que eu faço essa conta? Aqui eu vou pôr um sinal de igual, né? Sempre que eu vó pôr uma fórmula, vocês estão vendo aqui ó, a coluninha da análise vertical. Então sempre que eu vou pôr uma fórmula eu começo com um sinal de igual.
Então vai pegar aqui a célula do ativo circulante, só clicar em cima dela, dividido, eu uso a barrinha, pelo meu valor de referência, que é o total do ativo aqui embaixo. O que acontece? No Excel eu posso simplesmente arrastar essa fórmula, que ele vai puxar as informações. Então se eu pegar aqui no cantinho, arrastar, ele vai puxar. Vocês vão ver que deu um monte de erro. Por quê? Se a gente for ver aqui a fórmula, ó, vou clicar aqui em cima para vocês verem. Que aqui o que é? Eu dividi o C4, que é o total do ativo circulante, pelo C17, que é o total do ativo lá embaixo. Se a gente pegar essa célula de baixo aqui, você vai ver que dividiu o C6, tudo certo, né, que é o disponível, pelo C19. No C19 não tem nada. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que contar para o Excel que toda divisão que eu for fazer nessas fórmulas, eu vou fazer sobre o total do ativo. Então tem que travar essa célula do total do ativo. Então vem aqui, o que eu faço? Para travar, eu vou lá na barrinha de fórmula, lá em cima, e na letra antes e depois, eu vou colocar um cifrãozinho. Que aí o que eu vou falar para o Excel? Falei, Excel, você arrasta a coluna de lá, você arrasta o C4, né, o numerador, e o denominador você segura para mim. Eu quero dividir sempre pelo C17. Então a gente termina aqui. Se eu for olhar agora, eu vou ver lá, ó, que tá C6 dividido por C17. C7 dividido por C17. Tá? Então essas linhas que estão vazias aqui, zeradas, a gente pode apagar. Não tem problema. Tá? E beleza. Tá feita a análise vertical do ano de X1. Facinho, né? Tranquilo. Então a gente vê que do total de patrimônio da empresa, 51% está em recursos de curto prazo. 49% em recursos de longo prazo. Tá? A gente não vai perder tempo analisando isso aqui agora não, é só para vocês terem uma ideia do sentido da coisa. Aqui no segundo ano eu vou fazer a mesma coisa, ó, igual. Vou querer saber quanto que o total do ativo circulante representa. Aí eu vou clicar na célula, barrinha, do total do meu ativo agora. Então olha, só para a gente comparar, aqui, vamos pintar aqui de uma cor para facilitar a visualização depois. Aqui, enquanto estava 51% dos meus recursos em curto prazo, agora caiu para 47%. Do total de patrimônio da empresa, a maioria está no longo prazo. Tá? Aí vamos fazer a mesma coisa, a gente trava ali a célula de baixo. Segurou aqui, arrastou, foi até lá embaixo. Aí a gente pode deletar as que estão vazias. E vamos colorir aqui para ficar mais fácil a visualização. E a gente chega depois, tirar do negrito. Aí a gente chega depois aqui no ano de X3, vamos fazer a mesma coisa. Então igual a célula aqui do ativo circulante, barrinha para dividir pelo total do ativo. Desculpa. Eu acabei apagando o dígito da fórmula. Vamos lá de novo. Certo? Então já vi que apenas 39% do total do meu patrimônio está em recursos de curto prazo. Vamos lá. Travar a célula de referência. E a gente puxa tudo até embaixo. Vamos apagar aqui as vazias. E vamos colorir. Tá? Então beleza. Aqui ó, no primeiro momento está feita nossa análise vertical. Na verdade os cálculos, né? A análise a gente ainda não fez. Então os cálculos da análise vertical do ativo. Agora vamos lá para o passivo fazer a mesma análise. Então aqui, mesma coisa, dividido por lá embaixo. Vamos travar aqui essa célula de referência, certo? Vamos puxar para cá. Deletar as vazias. Isso aqui não tem necessidade de fazer, eu acho que é mais para a gente conseguir enxergar melhor. Então a gente vê que da nossa dívida, 53% está no curto prazo. Enquanto apenas 51% dos recursos, dos nossos bens, estão no curto prazo. Então a gente já vê que já não é um cenário muito legal não. Nada assustador, mas podia ser melhor. X2 vamos fazer a mesma coisa, não pode esquecer de travar ali a célula, senão vai apresentar erro na fórmula.
Jogamos até lá embaixo. Limpa as vazias. Vou tirar aqui do negrito. E beleza, tá até coloridinho aqui já. Certo? Tirar do negrito. Então a gente vê que a quantidade de dívidas minha no curto prazo aumentou. Ao passo que os meus recursos de curto prazo, meus bens de curto prazo estão diminuindo. Vamos ver se segue a mesma tendência agora. Mesma lógica. Travei a referência. E agora a gente puxa tudo aqui para baixo. Limpa as vazias. Tira do negrito. E colore. Ó, foi para 59%. O que quer dizer isso aqui pra gente, no primeiro momento? Que 39% do que eu tenho de patrimônio, eu recebo ou já tenho no curto prazo. E 59% do que eu tenho para pagar, está no curto prazo. Então quer dizer que eu vou passar algum aperto para pagar isso aqui. Certo? Vamos lá então agora fazer a mesma coisa, a análise vertical na DRE. Então... vamos lá, agora minha referência é o que? A vendas líquidas. Então aqui ó, esse dividido por ele mesmo. Então vamos começar aqui em cima, tá? Mesma coisa, eu vou travar o denominador. Eu vou querer sempre dividir aqui por vendas líquidas. De resto, eu jogo para cá. Aqui, mesma coisa. Esse dividido por ele mesmo. Então vocês vão ver que sempre o valor de referência, ele vai, na hora que você fizer a conta, ele vai dar 100%. Por quê? Porque eu estou comparando ele com ele mesmo. Então ele é sempre 100% deles. Então aqui se você ver, ó, era 81.100, 100%. 85.900, 100%. 99.000, 100%. Porque ele é o meu valor de referência. Aqui, as vendas, não importa o valor que ela der, sempre vai ser 100%, porque é o meu valor de referência. Eu vou sempre usar ela na divisão. Então aqui a gente trava de novo. Vamos ver que na hora de a gente fazer horizontal dá para fazer a forma um pouquinho mais fácil. Trouxe aqui, colori. O que chama atenção na análise vertical que a gente faz aqui? Meu lucro líquido era 44% das vendas. Ou seja, para cada R$100 vendido, 44 era lucro. Aqui, para cada R$100 vendido, 14 era lucro. Então piorou muito esse cenário, apesar de eu ter vendido mais. E aqui, por fim, para cada R$100 vendido, 12 é lucro. Quer dizer que caiu mais um pouquinho ainda. Mas por quê? Se a gente for analisar aqui, ó, o impacto do custo, minha relação do custo comparado com as vendas era 27%, aqui foi para 49%, aqui foi para 44%. As despesas era 29%, foi para 37%, foi para 44%. Então, apesar das vendas terem subido, as minhas despesas e o meu custo subiu mais ainda. Então, é o primeiro impacto que a gente pode ver dessa análise dessa empresa. Tá? Aí tá feita a análise vertical. É simplesmente isso, a gente comparando o que cada conta representa dentro da demonstração. Depois a gente vai para a análise horizontal. Então a análise horizontal vai seguir essa ordem aqui. O que a análise horizontal vai dar para a gente? A evolução de uma conta dentro de um período de tempo. Então nesse caso, como que o ativo circulante se comportou de 2001 para 2002 para 2003? Sempre o nosso valor de referência vai ser o primeiro ano da série, que no caso é esse aqui. Então, se eu for comparar 2002, eu vou comparar 2000 x1. Se eu for comparar 2003, eu vou comparar com 2000 x1. Então, sempre a minha referência vai ser essa. Eu não vou comparar x3 com x2, eu vou continuar comparando ele lá atrás. Qual que é a fórmula para a gente usar? Super simples também. Vai ser igual... Na verdade, a gente comparar a análise horizontal, a gente não faz do ano de x1 para x1. Se a gente fizer, vamos ver aqui, ó, vai dar tudo 100%, que eu vou dividir eles por eles mesmos em todos os casos, em todas as contas. Então vamos apagar esses aqui que estão vazios. Então a gente vai ver que o primeiro ano é a referência. Então o primeiro ano todo vai ser 100%. Vamos colocar em outro padrão de cor aqui.
para depois a gente não ter problema na visualização. Aqui no segundo ano que começa mesmo a análise horizontal. Então a gente vai comparar essa conta aqui, né? Igual, clica na célula, dividido pela do ano anterior. E a gente vai ver, ó, que caiu. Que essa conta hoje representa 99% do que ela era em X1, tá? E a gente puxa, arrasta, limpa tudo que está vazio aqui, certo? Então vamos lá, vamos colorir. Então quer dizer, ó, nossa empresa, o patrimônio da nossa empresa de 100% passou para 106, então quer dizer que ele cresceu 6%, mas nosso ativo circulante diminuiu 1%, nosso ativo não circulante que aumentou. Então, o crescimento dessa empresa foi através de bens de longo prazo, tá? Do ano de X1 para X2. Depois, ó, mesma coisa a gente faz no ano de X3. A gente pega aqui igual a célula dividido lá pelo ano de X1. Não se esqueçam disso, né? Sempre com X1. E aqui é só arrastar, você não precisa travar nada, porque eu vou querer comparar essa linha com essa linha lá atrás, essa linha com essa linha lá atrás, essa linha. Então não preciso travar nada. Certo? Vamos apagar aqui, porque eu vou sempre estar dividindo a mesma linha. Então aqui a gente põe, colore aqui. Então, ó, quer dizer que o nosso ativo circulante passou a representar 95% do que ele era no ano inicial. Nossa empresa cresceu 22% em comparação com o tamanho dela no ano inicial. Então, beleza, fizemos a análise horizontal os cálculos da análise horizontal, né, no ativo nos anos de X1, X2 e X3. No passivo e patrimônio líquido, a ideia vai ser a mesma. Então, eu vou dividir esse por ele mesmo, certo? Aí depois seria esse por ele mesmo, esse por ele mesmo, esse por ele mesmo. Então, o Excel tem que puxar tanto o numerador como o denominador da equação. O Excel vai ter que sempre acrescentar um númerozinho aqui. Então, C23 por C23 vai ser C24 por C24, C25 por C25 e por aí vai. Por isso que a gente não tem que pôr trava. Então, vamos tirar tudo aqui, essas vazias, pôr coloridinho, tirar do negrito. Então, primeiro ano de referência, sempre 100%, não tem como variar isso aí. Agora, no segundo ano já vai haver variação. Então, igual, clico na célula, barrinha, divido pela célula lá atrás. Ó, aí agora a gente arrasta, tira os que não tem nada, né, que deu erro na fórmula aqui. Colore, tira do negrito. Então, a gente já vê que o nosso passivo circulante, ou seja, nossas obrigações de curto prazo, cresceram 10%. Ao passo que os recursos de curto prazo diminuíram 1%, as obrigações cresceram 10%. Então está havendo um desequilíbrio. E o total da dívida também da empresa, né, das obrigações da empresa, cresceu 6%, como tinha crescido o ativo. E no último ano, mesma coisa, igual, clica na célula, dividido pela célula lá de X1. Sempre de X1. Arrasta tudo, limpo o que não tem nada para não atrapalhar a visualização. Vamos colorir aqui, tira o negrito, tá? Então a gente vai ver que nossas obrigações de curto prazo cresceram 35%. Então já é um resultado bem preocupante, tá? Depois a gente vai aprofundar um pouquinho mais nessas análises na hora que a gente calcular os índices. E a gente chega na DRE para fazer a mesma coisa. Então vai ser esse por ele mesmo, né? Então igual, clica na célula, barrinha para dividir, clica na célula novamente. Então nossa referência é 100%. Então o primeiro ano sempre vão ser todos 100%, porque eles vão ser as referências para os cálculos dos anos seguintes. Depois aqui na análise horizontal, igual, clica na célula, barrinha, clica na célula do ano de X1. Ó, nossas vendas cresceram 67%, mas nosso custo cresceu quase 300%. Nossas despesas quase 213%.
E mesmo vendendo mais, vendendo 67% a mais, nosso lucro foi apenas 54% do lucro que a gente teve no primeiro ano da série. Tá? Então a gente chega no último ano, mesma coisa, igual, clica na célula, barrinha para dividir, vamos buscar lá em X1. Então a gente vê que as vendas cresceram 241%, certo? Aliás, cresceram 141%, né? Foi para 241. E o nosso lucro, né, 67% em relação ao lucro que a gente obteve no ano de X1. Então minhas vendas cresceram assustadoramente, mas meu lucro diminuiu. Então ele não deu nem 100%, nem o mesmo valor que tinha dado no ano de X1. Ele deu menos. Então é preocupante a gente ver que o custo cresceu ainda mais, cresceu 287%, e as despesas cresceram 265%. Então, essa é a primeira parte do exercício, análise vertical e horizontal, que vocês puderam ver aí, que não é difícil fazer a conta, o cálculo é super tranquilo. Aí a gente tem que dar um olharzinho um pouquinho atento para a gente reparar nessas, ver quais contas chamam atenção, quais contas que evoluíram positivamente, quais contas que já deram resultado para a gente preocupante, para ver que caminho que essa empresa está tomando, né, nessa determinada série, nesse determinado período que a gente está estudando. Na próxima videoaula a gente vai prosseguir com a análise dos índices. E aí na hora que a gente calcular os índices, a gente vai fazer uma análise do qual que é o quadro geral dessa empresa. Os índices eles vão ser divididos em índices de rentabilidade, que vem a capacidade da empresa em ganhar dinheiro, índices de liquidez, que vem a capacidade da empresa de honrar com seus compromissos, e índices de estrutura de capital, que falam sobre a qualidade da dívida da empresa, onde que ela está inserida. Então, após essas análises desses índices, a gente vai poder dar uma conclusão sobre o quadro geral dessa empresa. Tá joia? Obrigado, até a próxima.